Hoje estamos com a Marinela Ananias, que é coordenadora do programa de residência aqui do Hospital Horizonte, também sócia da Virtus. Inclusive, ela fica muito com a parte educacional da Virtus, pela aptidão mesmo, né? E dom. Se você pudesse apontar um erro que seja mais frequente entre os residentes, algo ou que atrasa o crescimento deles ou que gera um sofrimento desnecessário, qual seria? Eu acho que o erro mais comum, né, de jovens recém-formados é acreditar que para ser um bom médico precisa só de uma boa técnica, né? Que o que a gente precisa está nos livros do ponto de vista de diagnosticar e tratar doenças, e não valorizar competências que não sejam estritamente assistenciais, porque o que faz um bom médico, a gente descobre ao longo dos anos, que não é saber tudo, saber ter vários diagnósticos diferenciais na cabeça e saber todas as drogas de cor. Não é isso, não é só saber medicina que a gente aprende ao longo dos 6 anos. Que para ser um bom médico precisa de ter competências como ser um bom comunicador, trabalhar em equipe, exercitar competências de liderança, conseguir ter um perfil de colaboração. Então, essas são as coisas mais importantes. E na residência, eles não só têm um campo de prática para poder exercer essas competências e buscar exercer liderança, trabalho em equipe, com alguma supervisão e conseguindo lapidar, como também é uma vitrine, né? Onde a gente consegue entender ali sobre quem são os potenciais profissionais que a gente gostaria de ter por perto, né? E normalmente não é a pessoa mais crânio, CDF, que sabe tudo de cor, como na faculdade normalmente é. Então, acho que o erro deles passa muito por aí, por não valorizar as competências que são extra-assistenciais e que envolvem a relação com o outro. Eu acho também, que é isso, assim, né? Tem muitas outras competências, além dessa técnica assistencial. E eu acho que uma das grandes dificuldades, você falou muitas vezes disso, né? Que atrasa crescimento, mas eu acho que o que gera muito sofrimento desnecessário é a gestão de tempo, né? A gente vê cada vez mais frequente a dificuldade de gestão de tempo dos recém-formados, assim. E a gestão de tempo cada vez mais desafiadora para todo mundo, né? Que quanto mais a gente tem acesso à tecnologia, a ferramentas, a formas de interagir com o outro, mais rápido as coisas tendem a ser, só que ao mesmo tempo mais difícil gerir tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. E gestão de tempo sem dúvida, é um gargalo, porque o que a gente vê é muito comum ver os extremos, né? O residente que no primeiro mês fica no hospital até 9 horas da noite, ou o residente que vai embora muito cedo e deixa de pegar conversas difíceis, procedimentos que acontecem depois, e saber esse meio termo é muito difícil e exige uma dose de autoconhecimento, assim, de entender quais que são as prioridades, como que é importante que o residente se relacione com a residência, com o tempo de estudos e com a sua vida extra-residência, porque a gente também não quer nenhum dos modelos, nem o modelo que o residente trabalha 80 horas por semana e não tem nenhuma vida extra-hospital, e a gente não quer o modelo em que esse momento não seja aproveitado todo o seu potencial. Então, sim, é um momento de vida diferente, sim, é um momento em que vai ter menos tempo livre para outras atividades, para outros hobbies, mas é muito importante que eles existam para que a construção do médico que a gente comece a partir dos nossos próprios princípios, de como que a gente se enxerga na nossa profissão. Gostei. A residência, ela forma no geral, assim, não falando da nossa residência. A residência, no geral, ela forma excelentes médicos do ponto de vista técnico. Você acha que as residências médicas brasileiras conseguem formar bons líderes? Eu acho que tem o potencial
toda residência tem o potencial de formar, mas isso não acontece automaticamente. E essa angústia de conseguir formar bons líderes, ela passa pela nossa residência, e quando eu participo de fóruns, de discussões com outros coordenadores, ela é uma angústia que perpassa por todos os coordenadores de residência, porque formar médicos competentes do ponto de vista técnico não é a parte mais difícil, isso a gente vai bem, assim, né? A gente consegue fazer aula, discussão de caso, e traz MBE para a jogada, e isso a gente faz bem. Mas a grande questão é que, para formar liderança, isso precisa ser estruturado, essa formação precisa ser pensada, ela precisa ser feita não por acaso, né? Precisa ser feita by design mesmo. E pensar nisso ativamente não é tão óbvio para nós formadores, porque isso não nos foi apresentado dessa forma. A gente precisou correr atrás depois que a gente já tinha terminado todas as residências, né? E aí tem o potencial de formar, mas a gente ainda não forma, porque para conseguir formar bons líderes, a gente tinha que ativamente trazer discussões sobre gestão de conflitos, sobre comunicação, sobre gestão de tempo, para a pauta da discussão clínica. E a gente não faz isso. E se a gente não faz, a gente está deixando de entregar um conhecimento que também é técnico, para o qual também existem ferramentas, e trazendo só o conhecimento técnico do ponto de vista da medicina, e nisso a gente vai perpetuando esse ciclo de que durante a residência a gente quebra a cabeça, sofre, depois que termina que a gente busca se lapidar do ponto de vista profissional nessas outras competências. Então a gente tem o potencial, porque a equipe está lá, os meninos estão lá, só que se a gente não se esforça para fazer isso com uma competência mesmo, isso não acontece. E na maioria das vezes não acontece. Não é natural, né? É isso. O desenvolvimento de liderança, ela não é natural, ela tem que ser uma pauta, e para ter uma pauta precisa ser construída mesmo. E uma outra coisa, Alitinha, que não é natural, é que a gente traz de uma forma muito dicotomizada o médico que olha paciente e o médico gestor. Então, às vezes, na imaturidade, a gente olha para o médico que está exercendo o papel de gestão mais alto e fala, não, eu não quero isso. Eu quero continuar olhando o paciente. Então, eu não preciso de me esforçar com essas outras competências. Só que a gente desvaloriza o papel do médico como liderança em todas as esferas, assim, na organização, discussão com a equipe multidisciplinar, na organização de plano terapêutico, reunião familiar. Então, a gente exerce esse papel de liderança sempre. E essa é uma competência que precisa ser desenvolvida não só para quem ocupa um alto cargo de gestão no hospital. Então, acho que tem também essa imaturidade de achar que a gente não precisa dessas competências. Maravilhoso. Acho que você já falou um pouquinho, outra pergunta que eu ia fazer, que é o que você acha que falta hoje nessa formação para preparar alguém para coordenação? Eu acho que é isso mesmo, a construção de pauta mesmo, né? Falta reconhecimento hoje, importante, né? Porque o que é mais natural hoje, pelo menos no nível brasileiro, é isso, assim, alguém que se destaca tecnicamente do assistencial acabar assumindo, né, esses cargos oficiais, deixando meio que à mercê, meio de lado, essa liderança informal que todos nós, não só médicos, né, mas todos nós profissionais da saúde, a gente acaba atuando dentro desse papel e acaba não desenvolvendo bem. E às vezes quando chega aí a gente acaba ou nesse cargo informal, inclusive trabalhando mal esse potencial como líder informal, ou até mesmo quando vem esse cargo formal, aí você fala assim, nossa, putz, agora vou me desenvolver, e não tem que ser assim, né? A gente tem em rede o tempo todo, mesmo trabalhando no consultório, a gente está trabalhando em sistema, e desenvolver habilidades e conhecimento sobre gestão de sistemas que a gente está inserido é essencial mesmo. Depois de todos esses anos, Nela, o que você acha que diferencia os residentes que realmente deixam uma marca, assim, para o serviço, para os preceptores, para ele próprio, na sua história? Eu acho que é aquele residente que entende que para desempenhar uma boa assistência, que para poder ter uma residência de qualidade, ele precisa
ter um papel de colaboração e trabalho em equipe. São essas pessoas que a gente sente falta e que a gente vai atrás, assim. Não só o residente que tem uma boa técnica, mas também um residente que tem uma capacidade de assumir responsabilidades, de tomar iniciativa, que é confiável e que consegue trabalhar bem em equipe. E esse, com certeza, é o residente que é mais lembrado e que é mais absorvido pelos sistemas pelo sistema de saúde, pela residência, né? O sonho de todo mundo ser absorvido na instituição em que fez residência. Eu acho que as características de trabalho em equipe, colaboração e responsabilidade são as características mais importantes que mais fazem a gente lembrar do residente e querer trabalhar junto com ele, porque são essas características que a gente espera também dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que estão ali compondo junto com a gente. Então, acho que com os residentes não é diferente. E todas essas características que você falou, sempre tem aquela pesquisa de mercado, assim, né? Que o mercado de trabalho procura nos profissionais, né? Não só de saúde, nos profissionais. E todas essas características são inerentes de qualquer profissional, né? De qualquer mercado. Porque é isso, eu acho que é como que você vai fazer a diferença para a sua realidade ali, para o ambiente que você está inserido. E também, isso que você falou de iniciativa, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o líder, né? Um bom líder é aquele que ele não vai só achar o problema e vai, tipo, nossa, gestor, estamos com esse problema. Mas vai ter essa iniciativa de, tipo, tô com esse problema, qual que é a solução? Deixa eu já levar o que eu estou imaginando e trazer isso já um pouco mais desenvolvido para quando chegar ali na hora da decisão com o grupo ou com o líder acima, isso já está muito mais elaborado mesmo, né? Então, e todas essas características que você trouxe, parece que fica muito ali no subconsciente, né? De todo mundo, assim. E quando a gente pensa em estrutura, né? O mercado, ele fala muito dessas soft skills, né? Que a gente até chegou elaborando aí sobre o curso, falar que são as habilidades que ninguém te ensina na residência, mas que o mercado te cobra, né? Que todo mundo te cobra. E que é por isso que a gente está fazendo esse MBA para desenvolver justamente essas habilidades. Sim, e é só um comentário sobre isso. Tem aí, Thalita, a gente como médico, uma certa percepção de que a gente não precisa, né? Porque a faculdade de medicina já é tão puxada, a residência é tão puxada, que a gente tem uma falsa percepção de que está tudo ali e que a gente não precisa desenvolver essas habilidades que são essenciais para qualquer nível de relação. Então, a gente tem uma falsa percepção de que quem vai falar sobre isso é quem trabalha em empresas, em serviço privado, como se a gente estivesse distante desse mercado, só que a gente não está, porque a gente está totalmente inserido, tanto do ponto de vista de mercado, de trabalho mesmo, de querer se inserir nas instituições, quanto do ponto de vista de realização pessoal para desenvolver um bom trabalho. Então, desenvolver essas habilidades tem que estar no currículo, né? Tem que estar na jogada, senão a gente perde a oportunidade de desenvolver nosso potencial no máximo mesmo. Ainda mais agora, né? Tem cada vez mais médicos, mais profissionais da saúde sendo formados. Então, ter esse diferencial, pensar diferente, pensar nessas habilidades que infelizmente são essenciais e não são vistas como tais, é o que vai fazer você partir de um patamar diferente. Sim. Partindo agora para um bastidor um pouquinho mais pessoal. O que você acha que existe em você, Marinela, que poucos conhecem, mas que foi fundamental para você chegar nesse papel que hoje você exerce, né? Como hospitalista, nefrologista, fundadora da Virtus, coordenadora de residência do Coreme. Nossa, essa pergunta é difícil. Eu acho que o que me movimenta a fazer as coisas é uma vontade de conseguir influenciar o sistema e mudar de alguma forma. Conhecer, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer como são os bastidores,
como é que acontece o sistema de saúde do ponto de vista macro, nacional, internacional, mas também nas instituições em que eu estava inserida. Não estava muito claro para mim quem eram aquelas pessoas da diretoria, como que as decisões eram tomadas, como que o hospital era remunerado, sabe, da onde que vinha o dinheiro, para onde que ele ia, e eu me sentia meio à parte, assim, porque isso não foi ensinado. Então, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer como funciona o bastidor da saúde, porque eu também tenho muita vaidade de conseguir influenciar isso, né, assim, de que o meu trabalho, eu consiga cuidar dos pacientes, mas que eu tenha uma capacidade de influenciar as pessoas que estão próximas a mim, seja meus colegas, meu chefe e os residentes internos. Então, eu sempre tive essa curiosidade de entender como o sistema funciona e depois de muitos anos tendo conseguido aprender essa informação, eu queria muito democratizá-la, queria muito que todo mundo tenha acesso a como que são as engrenagens do sistema de saúde, para que a gente possa, de fato, exercer uma mudança e não ficar só num papel de espectador. Então, eu acho que esse é o bastidor, assim, que me move para poder fazer as coisas que eu faço. Não sei se ficou muito claro. Ficou, assim, eu acho que faz muito sentido, como você carrega mesmo de princípios de vida. Falando de mim, assim, eu acho que eu também, assim, a formação não trazia nenhuma lucidez em relação a esses bastidores. E o que eu vejo de potencial mais concreto, de saber sobre como que funciona, né, por trás, a remuneração, as negociações, objetivos da mesa diretora, para a gente que está ali na ponta se sensibilizar, né, e fazer parte da cultura mesmo. Então, chegar só aquela demanda, tipo, vamos reduzir tempo de internação, mas como assim? Tipo, você não tá me entendendo como que é a minha rotina. Mas aí quando a gente entende o por trás, faz a gente, não, entendi, deixa eu elaborar na minha rotina, né? O que junto com o meu liderado, o que dá para a gente, do meu lado e do lado dos diretores, fazerem alcançar esse objetivo comum, né? De, às vezes, menos tempo de internação. Então, para não ser realmente um jogo de cada um puxando a corda de um lado, sabe? Então, acho que tem todo esse mérito mesmo, né, de trazer uma democracia à saúde, mas acho que de uma forma mais prática, acho que tem esse poder também, sabe? Também acho, Thalita. Se você pudesse correr uma varinha de condão e reformular um certo ponto da residência médica brasileira hoje, o que seria? Nossa, eu acho que eu incluiria princípios de gestão para as residências. Acho que eu incluiria uma pitada de medicina hospitalar em todo mundo, mesmo em residências que sejam mais ambulatoriais do que hospitalares, mas eu incluiria algumas disciplinas que a medicina hospitalar domina bem, em todas as matrizes curriculares. E, inclusive, isso é uma coisa que já vem acontecendo. A reforma da matriz curricular de clínica médica já traz como pontos essenciais para a formação entender sobre gestão de leitos, indicadores. Então, esse movimento já começou a acontecer, mas a gente precisa mudar a cultura de quem ensina também. Então, se eu conseguisse colocar uma pitada disso, uma reflexão ali diária sobre trabalhar em sistemas, sobre gestão de fluxos e de leitos, acho que tem um potencial grande de conseguir mudar. E é claro que quando a gente traz isso, traz muita coisa junto, né? Estou falando de trabalhar em equipe, de colaboração, de liderança. Então, se a gente conseguisse temperar com essas competências, eu acho que muda o cenário da saúde e dos novos profissionais que a gente está formando.
Eu sempre faço pergunta achando que... Aí eu tento adivinhar o que a pessoa vai responder, né? Eu achei que você ia falar do CAMEDS. Que é a mesma tradução, né? Assim, é conseguir... O CAMEDS, eu não sei se vai ser amigável para todo mundo, mas é um modelo de ensino, framework do Canadá, que fala sobre as coisas, está o tempo todo falando de competências, né? Que fala das competências de um bom médico, e essas competências vão além da expertise médica, tem comunicação, trabalho em equipe, colaboração, é tudo que a gente está falando, que está muito coerente com a necessidade de formar profissionais que estejam mais abertos e entendendo o sistema de saúde e se propondo a trabalhar nele. Então, o que eu acho bonito no que eu faço é que eu acho que tem coerência mesmo entre todas as coisas, entre o ensino que a gente quer e a saúde que a gente quer, não me parece coisas diferentes, me parece coisas juntinhas mesmo. Convergem. E você falou aí de passos, né, que já estão acontecendo para mudar esse currículo da residência médica. E a gente está aí em meio, né, a um crescimento da inteligência artificial e tudo. Como você acha que seria daqui 10 anos a formação médica no geral, seja de residência ou não? Você acha que rumo que poderia estar tomando? Então, bom, ao longo dos anos percebemos que precisamos desenvolver outras competências. E isso já é uma sementinha que está crescendo em todas as sociedades brasileiras, né? Assim, de especialidades, e claro que isso influencia o currículo do MEC. Isso vem acontecendo de forma muito lenta ao longo dos anos e vinha até então, o fragmento da história que eu acompanho, vem acontecendo muito devagarzinho. Só que tem coisas que vão fazer a virada. E a inteligência artificial e a tecnologia associada ao cuidado à saúde, eu acho que tem uma grande chance de trazer para o médico a necessidade de incorporar competências importantes para que a gente seja diferente. Porque é muito importante que a gente entender que a medicina a pessoa, a relação médico-paciente, vai continuar sendo o centro do cuidado. Só que a gente está num cenário que cada vez a gente precisa decorar menos coisas. Com certeza, Thalitinha, na nossa época de residência, a gente tinha um resuminho no caderno com todas as fórmulas. Depois a gente começou a ter ferramentas de calculadora nos aplicativos do celular. E agora a gente tem inteligência artificial que em pouco tempo vai, de fato, estar integrada a sistemas de decisão, como apoio à decisão clínica. E isso tira um pouco de nós aquele trabalho muito grande de guardar excesso de informação e nos dá a oportunidade de ter mais vivência de ser humano, junto com o paciente, porque é isso que vai fazer a diferença. As pessoas têm muito esse receio de que nós seremos substituídos pela inteligência artificial, e eu vejo com olhos muito otimistas, assim, no ponto de vista da saúde, porque eu acho que tem um potencial de ser uma ferramenta muito útil, de reduzir excesso de carga de trabalho burocrática, de preenchimento de papéis, de decorar fórmulas, e nos dá espaço mental para exercer o que de fato traz mudanças, que é estar ali junto com o paciente, tanto no nível entrar no quarto e ter mais tempo para poder conversar, mas como num nível mais amplo também de mudanças de rede assistenciais. Então, eu tenho a impressão que a inteligência artificial vai dar uma acelerada nesse processo, que vai nos trazer muito mais para perto da necessidade de desenvolver outras competências. Então, dito isso, se continuarmos todos aqui, a minha impressão é que em 10 anos a gente vai ser acelerado a necessidade de trabalhar outras competências, e o profissional que vai estar mais fazendo diferença vai ser aquele que se preocupou com isso. Então, eu acho que essa formação baseada em competências observáveis e não só em tempo de residência vai ser muito mais concreta, sabe? Então, parece estranho, né? Inteligência artificial é um assunto que é polêmico, né? E tem várias coisas
complexas e difíceis, e que precisa ser visto com muito cuidado, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma ferramenta que tem chance de promover transformações nos próximos 10 anos, num ritmo muito mais acelerado do que dos 10 anos anteriores. Então, eu vejo uma residência com menos excesso de técnica e mais tempo para desenvolver outras competências humanas. Completíssima a resposta. Eu acho que eu diria também isso. Eu acho que o potencial daqui 10 anos é dessa IAs diminuir atritos, né? E aí atritos como esse, né? De uma sobrecarga mental, às vezes, necessária, de decorar, né? E uma cabeça humana decorando uma coisa é cheia de falhas, né? Inclusive desatualizações, e diminuir atritos que são muito frequentes na saúde, né? Então, retrabalho, erro de comunicação, e aí, então, acho que o mato alto que hoje a gente tem na saúde, acho que daqui 10 anos, eu penso de forma otimista que vai estar baixo, e aí com o mato baixo, quem vai se destacar é isso, quem tem esse poder de mentalidade criativa, até às vezes, até saber o como usar a IA, né? Então, hoje o pessoal fala muito, tipo, a gente não é legal você usar a IA como o Google. Então, o que eu, por exemplo, eu oriento normalmente os residentes, use a IA como se fosse seu preceptor. Então, sabendo desse assunto, o que você me instigaria a saber, a me perguntar, me sugerir de pergunta pico para eu dar uma investigada. E dessa forma, em se ambientando e se aproximando e familiarizando com essa ferramenta que você vai desenvolvendo, né? Então, acho que uma das competências também que será necessária é isso, né? Saber usar essas diversas ferramentas de IA. E se fosse para você dar um conselho para quem está começando a residência ou quem está indo para o mercado de trabalho como recém-formado da residência médica, qual seria seu conselho? Nossa, a gente está em março, né? Então, o Brasil todo está vivendo o primeiro mês dos R1s, assim, que é um desafio para todos os envolvidos, né? Para os residentes, para os receptores, para os pacientes, e aí é um mês de muita ansiedade. Acho que a primeira questão é que é importante saber que a sensação de que nós não sabemos o suficiente é uma sensação universal e, de certa forma, até necessária para o crescimento. Então, esse medo e essa angústia iniciais são sentimentos genuinamente humanos e muito esperados para esse início. Então, acho que a primeira coisa é saber que é difícil para todo mundo, mas que existe método e que a gente vai conseguir passar por isso. E quando baixar um pouco a adrenalina, a energia, um conselho muito importante é que os preceptores não estão buscando o residente que sabe tudo, que mostra que sabe tudo. A gente quer quem demonstra que quer aprender com profundidade. Então, mais do que parecer competente e confiante, esse é o momento de buscar olhar para si e enxergar suas lacunas com clareza, sem desespero e aprofundar na onde que estão as lacunas de conhecimento teórico e lacunas também de envolvimento, né, das soft skills, das relações pessoais. Então, eu acho que a grande dica é exerça, vista a camisa de quem está pronto para poder receber e para absorver o conhecimento, né? Abrir mão da arrogância, dos conhecimentos que a gente acredita que são universais na residência, na faculdade. Acho que é muito importante, porque as 2 residências que eu terminei com a percepção de que eu podia ter aproveitado mais, de que eu podia ter absorvido mais. Então, acho que ser esponja nesse momento é super importante, porque é um momento que vai acabar, felizmente, mas que é muito valioso, assim, ter um preceptor, alguém do seu lado para poder discutir e implicado na nossa formação é uma coisa muito rara na vida, né? Depois a gente vai vender mentorias, mas é muito diferente dessa relação. Então, acho que é isso. Eu acho que é diminuir o estresse e funcionar como uma esponjinha para olhar com humildade para as nossas próprias lacunas. E para quem está começando, para quem está continuando, para quem está terminando,
eu acho que é continuar aprendendo, assim. A grande coisa da residência é a gente conseguir formar médicos que sejam capazes de guiar a sua própria evolução na carreira. Tanto que sejam capazes de formular pergunta pico e perguntar e trazer a conduta para o paciente baseada em evidências, mas fazer isso com relação às suas próprias questões e às suas próprias competências. Então, tudo que a gente quer é formar pessoas que sejam capazes de se guiar e se gerir ao longo do tempo. Então, a figura de ser um aprendiz e de buscar continuar aprendendo e ter proximidade com seus preceptores é uma ótima dica, porque tudo que a gente quer é que os residentes sejam capazes de assumir o protagonismo da própria carreira, só que isso é super difícil no D1, depois que termina a residência, e manter o vínculo e fazendo essas validações com o preceptor é super importante, assim, e é claro que o serviço de preceptoria, a gente tem o maior prazer, a gente fica orgulhoso de poder participar, de trocar ideias, de dar conselho, de ouvir. Então, manter um certo vínculo com essas pessoas que participaram da formação e que fazem sentido, é um jeito de conseguir manter o seu autoconhecimento de forma mais guiada e estruturada. Acho que é isso. Achei ótimo. Outra coisa que a gente não falou aqui muito, assim, eu acho que é coisa de outra live também, a gente falou aqui muito dessas habilidades de soft skills, mas de finanças, né? É algo que também a gente sai ali da residência super cru, que a prática te exige para sobrevivência e que é pouco desenvolvida mesmo, né? Não, mas pouca. Isso, eu acho que tem uma certa percepção de que a gente é médico, salva vidas e que tudo que a gente precisa tá no Guyton, né? E como se não existisse vida fora daquilo, e aí a gente come mosca em coisas que são super importantes para cuidar do outro, para se relacionar com o outro e para cuidar da gente como profissional. Então, acho que trazer isso para a conversa, isso já vem acontecendo devagarinho, a nossa proposta é isso, é trazer esses outros pontos, né, para a reflexão sobre a formação médica, realmente é o que faz diferença para poder formar profissionais mais completos. Nosso compromisso é esse que a gente está tentando influenciar aqui, por isso que a gente está gravando live. É muito sobre trazer para o mundo médico competências que são importantes e às vezes a gente não aprendeu e não valorizou elas. Mas a gente está vindo do futuro para contar para a galera mais nova que sim, elas são importantes e agora mais ainda. Mas a gente está aqui para poder ajudar, então vamos junto que a gente também está aprendendo. Tá vendo, gente? Eu nem precisava estar aqui, ela podia estar fazendo a live sozinha. Muito maravilhosa. Nada a mais do que agregar, só tenho que agradecer, gente, para Marinela por tudo isso que ela trouxe. Acho que ela deixou muito claro que coordenar uma residência é muito mais do que gerir pessoas, fazer escala, avaliar currículo, é sobre formação de caráter, é sobre sustentar decisões que são difíceis, é proteger a qualidade sem perder a humanidade. Então, são questões muito complexas e difíceis mesmo, e que não se dá para fazer sozinho. Lógico que a Anela tem toda uma equipe por trás para auxiliar, né? Tudo isso, né? A gente trabalha muito bem, a gente conversa muito bem no nosso MBA, o curso Liderança Hospitalista, Conectando Ideias e Pessoas, com essas provocações. Lembrar que isso que a gente falou também, de que a residência, ela tecnicamente, ela abre portas, mas maturidade, postura, visão, são essas habilidades que vão ampliar os seus caminhos de te levar a uma outra potência. Se você ficou curioso ou interessado, querendo saber um pouquinho mais do curso, é só lá no link da Virtus e entrar em contato com a gente. Obrigada pela mensagem, Thalitinha. Obrigada pela paciência. Obrigada, gente. Se precisar, estou à disposição. Um beijo. Beijo.